Fala galera, Yokai Art na área trazendo mais um vídeo insano pra vocês. O episódio 11 começou do jeito que a gente gosta, com cabeças rolando. Kenzo se virou e, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, percebeu que a cabeça da curandeira já tinha ido de base. O terror tomou conta, mas mal sabiam eles que estavam prestes a encarar um verdadeiro monstro tão poderoso que faria qualquer um desejar nunca ter nascido. Kenzo nem teve tempo de processar o que estava rolando antes de tentar atacar. Mas adivinha? Foi DF, sem chance de respawn. O nerd tentou contra-atacar no desespero, mas sejamos honestos, não compensa. Enquanto isso, o esquadrão ainda estava lutando contra as formigas dentro do ninho. Mesmo tendo a força de caçadores Rank S, esses insetos ainda eram monstros, o que os tornam previsíveis. Chahai-in cortou uma delas no meio como se fosse manteiga quente e percebeu que as carapaças estavam mais resistentes. Felizmente, não haviam muitas delas. Ainda. Byung garantiu que protegeria todos caso mais aparecessem. Que fofo. Mas Baek tentou zoar e passou vergonha instantaneamente ao esquecer de esmagar a cabeça da formiga. Agora eles perceberam que a missão só ia ficar mais difícil. De repente, Chahai-in sentiu um cheiro sinistro e Baek ativou sua visão de tigre para escanear a caverna. E foi ali que ele viu a rainha, cercada por milhares de guardas reais. Mas em vez de correr, ele soltou um discurso motivacional digno de anime shounen, hypando a galera pro combate. Lá fora, os caçadores japoneses finalmente chegaram, mas não encontraram seus 3 amigos desaparecidos. Robin Hood avistou os óculos do nerd no chão e ficou pálido ao ver tanto sangue. Do nada, Kei caiu no chão sem conseguir respirar. O motivo? A pura presença da morte. O cara entrou em pânico tão forte que congelou tudo ao redor. Basicamente, estava tentando cosplay de Elsa, mas Beru simplesmente atravessou tudo sem dificuldade, destruindo o gelo como se não fosse nada. De volta à cidade, o covarde mascarado e a gangster ainda não conseguiam contato com a equipe desaparecida, mas não tinham tempo para se preocupar. Uma tsunami de formigas vinha na direção deles. No ninho, os coreanos finalmente chegaram à Câmara da Rainha. Com mais de 50 mil inimigos esperando, eles tinham que responder na mesma moeda. O curandeiro bufou todo mundo, deixando eles ainda mais overpowered. Dong-wook virou um gorila e encarou a rainha como quem diz: "O boss aqui é o pai." Choi Jong-in tacou fogo no ninho e, para humilhar ainda mais, invocou um dragão de fogo gigante para torrar tudo. Mas as formigas maiores saíram ilesas. Aí, foi a vez de Tiger Baek brilhar. Ele entrou no modo Berserker e começou a esmagar formigas nas paredes, como se fosse uma besta enjaulada. O cara virou um verdadeiro animal. Nos bastidores, nosso cameraman tá ralando pelo melhor take da ação. O chefe grita no fone: "Temos 80% da audiência presa, pega um ângulo melhor." Mas o curandeiro mandou ele ficar na dele se não quisesse virar comida de formiga. Enquanto isso, o país inteiro tá vidrado na transmissão desse massacre absurdo. Em todo o telão, celular e TV, só dava essa luta insana. Dong-wook carregou um exército no escudo e explodiu uma horda inteira de formigas. Tae-gyu mandou uma chuva de flechas pro alto, torcendo para acertar alguma coisa. O Tigrão fez as formigas em pedacinhos, como se estivesse no rolê de preparar um espetinho. E o Choi Jong-in não perdeu tempo, incinerando e deixando tudo torrado. Chahai-in caiu do alto, fatiando os inimigos como uma ninja. Finalmente, depois de acabar com os guardas, restava só um alvo: a rainha. Ela atacou com suas garras gigantes, mas Dong-wook segurou o golpe com o escudo. Tae-gyu atirou flechas, mas mal arranhou a carapaça da rainha. Baek mandou geral manter a calma. Afinal, uma rainha sem seus guardas é apenas um saco de pancada. Mas ela tinha outros truques. Cuspiu veneno em todo mundo. Felizmente, o curandeiro foi rápido e curou os feridos na hora. Só que a rainha não era burra. Foi direto na única pessoa mantendo o time vivo. 4 Olhos gritou para todos se afastarem porque ia explodir a rainha no meio. Mas essa monstra era casca grossa e tancou tudo. Não bastava um ataque de fogo na cara? Ok. Então 2 brutamontes seguraram suas pernas e gritaram para Chá finalizar. Ela veio voando, full bufada, e cortou todas as pernas da rainha, deixando ela no chão sem defesa. Com um golpe final, mais uma cabeça voou. A nação inteira explodiu em comemoração. Depois de 4 tentativas fracassadas, finalmente deram fim às formigas demoníacas. Mas Baek ficou encucado com o último grito da rainha. Byung mandou ele esquecer. Haviam vingado seus companheiros assassinados e o restante das formigas seriam eliminadas em 1 ano.
Porém, felicidade não dura, né? O assistente de Goto trouxe uma notícia sinistra. As formigas estavam voltando para o ninho e o sinal de interferência tinha parado de funcionar. A barreira de fogo de Choi Jong-in tinha sido destruída. O problema? Formigas comuns não tinham poder para fazer isso, o que significava que algo muito pior estava chegando. E esse algo tinha nome: Beru, uma formiga preta monstruosa que fez o ar tremer de terror só de aparecer. A energia dela era tão absurda que Cha Hae-in quase desmaiou na hora. Dong-wook tentou atacar primeiro, mas antes que conseguisse se mexer, metade do corpo dele já estava no chão. E o pior, Beru não estava nem aí para eles. Caminhou direto até o corpo da rainha e a devorou. E o rugido que soltou depois deixou claro: a verdadeira caça só estava começando. Ele apareceu atrás de Cha Hae-in e boom, jogou ela contra a parede com tanta força que ela quase virou parte do cenário. Dong-wook se transforma para lutar, mas a garra do Baru quebrou seu escudo, levando os braços junto como se fosse de vidro, e depois o jogou de lado como se fosse lixo. Ele ficou lá, pendurado, igual a um espantalho, até o Tiger Baek, em modo full pistola, foi completamente humilhado. Choi Jong-in tentou lançar um feitiço, mas antes que ele pudesse terminar, Beru abriu seu peito com um corte como se estivesse cortando verduras. Taegyu disparou uma flecha direto em Beru, mas ele pegou a flecha no ar e sentou a porrada em Taegyu. Dong-wook sobreviveu, graças ao curandeiro Rank S. Byung, que estava se escondendo nas sombras. Ele jurou que, enquanto estivesse por ali, ninguém ia cair. Beru pegou o tanque pela perna e começou a balançar ele como um boneco de pano. Dong-wook perdeu a consciência e nem o curandeiro camuflado conseguiu escapar. Tiger Baek ficou paralisado, em choque, enquanto Byung foi apagado da existência, como se fosse brincadeira de criança. Byung, já com um buraco no estômago, tentou avisar para correrem, mas tarde demais. Beru ainda comeu a cabeça do curandeiro como se fosse um petisco. E agora, quem cura o curandeiro? Bem, Baek surtou e partiu para cima com toda a força. Mas Beru jogou o corpo do melhor amigo nele e depois o pegou pelo pescoço como se fosse nada. Com sua energia drenada, Baek foi forçado a sair da transformação. Mas o que realmente deu calafrios foi quando Beru começou a falar. Ele repetiu as últimas palavras de Byung, chamou eles de fracos e disse que matar eles não seria o suficiente para vingar sua rainha. Então Beru olhou ao redor e fez a pergunta: onde está o seu rei? Antes que alguém pudesse reagir, Beru percebeu algo poderoso e correu direto em sua direção. Baek começou a pensar se Beru estava falando do Goto, mas não dava mais tempo para isso. Eles precisavam sair dali agora. Mas bem, quando estavam prestes a fugir, milhares de formigas retornaram ao ninho. A equipe do Goto estava completamente confusa. Não conseguiam alcançar o Kenzo e os outros, mas acharam que tinham perdido o sinal. Foi então que viram uma enorme estrutura de gelo e perceberam o que realmente tinha acontecido. O chefe do Goto ligou perguntando por que ele estava demorando tanto para relatar. Foi aí que Goto soltou a bomba. Houve baixas, e o chefe dele estava preparado para isso. Ele já tinha mandado a equipe lidar com as formigas mais fracas, deixando os coreanos para enfrentar o verdadeiro pesadelo. Mas o chefe não estava nem aí. Desde que Ryuji Goto estivesse vivo, algumas perdas não importavam. O Japão estava prestes a se tornar a nação mais forte do mundo, destruindo toda a força militar do maior rival deles. E de quebra, eles iam ganhar toda a glória de limpar um rei de rank S. Então, claro, esse lixo de chefe mandou a equipe do Goto recuar e se reunir com os outros. Mas o grande Beru não ia deixar essas ratazanas escaparem. Ele mostrou suas garras para os traidores e enquanto Goto mal conseguiu bloquear a Ishida, vamos dizer que ela não teve essa sorte. Goto mandou o outro caçador meter o pé, dizendo que só ia atrapalhar. Foi aí que Beru perguntou: você é o rei? Goto surtou. Peraí, esse monstro pode falar? Mas ele se recompôs e declarou que sim, ele era o rei. Foi aí que Beru liberou sua aura, tão aterrorizante que por um segundo Goto achou que estava enfrentando o Jin-woo em pessoa. Enquanto isso, dentro do ninho, as coisas estavam indo de mal a pior. As formigas continuavam invadindo e Baek gritou para o Choi Jong-in aumentar a chama. Mas o coitado do Jong-in estava completamente exausto. Todos estavam tão feridos que mal conseguiam ficar de pé. Começaram a aceitar seu destino. Era o fim. Mas justo antes de serem exterminados, os soldados sombrios de Jin-woo saíram das sombras deles como se fosse cena de filme de terror. Baek não sabia o que estava acontecendo. Então, de repente, em cima de um prédio, parecendo uma verdadeira lenda, Jin-woo chegou. Usando sua troca de sombras, ele se teletransportou direto para o campo de batalha. Ei, antes tarde do que nunca, né? E se você está morrendo de curiosidade para saber o que acontece a seguir, esmague esse botão de curtir e se inscreva. Confira o próximo vídeo. Está em outro nível. Tamo junto.